Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Fernando Bandeira. Presente. Alan. André. Carla. Carlos. Darcy. Presente. Divino. Presente. Chico Paulo. João Paulo presente. Lúcio. Oswaldo. Pedrinho e Sandro. Acorda, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 55ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 10 de setembro de 2019 na cidade de Conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais. No Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente Washington Fernando Bandeira, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão expediente, convite do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, sendo nomeado o vereador Washington Fernando Bandeira e Darcy, respectivamente, para comparecerem representando esta Casa Legislativa. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jair Egg de Miranda. Indicação número 136, 2019. Requerimento 162, 2019. Leitura de parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de resolução 1, 2019. Comunicado 76, 2019. Informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que já foi respondida a diligência solicitada ao projeto de lei complementar 7/2019. Estando o mesmo à disposição da comissão para parecer que o prazo regimental é de 15 dias. Deram entrada em pauta o projeto de lei complementar 9/2019, projeto de lei 10/2019, projeto de lei 11/2019, projeto de lei 41/2019. Palavra franca. Fizeram uso os vereadores Lúcio, Pedrinho, Carla, Chico Paulo. Ordem do dia. Rejeitada em primeira e única discussão e votação, veto parcial ao projeto de lei 25/2019, relativo ao artigo 3º, com 12 votos contrários. Vereador Lúcio, João Paulo, Sandro, Alan, Chico Paulo, André, Carla, Carlos, Darcy, Divino, Oswaldo, Pedrinho. Mantida em primeira e única discussão e votação, veto parcial ao projeto de lei 25/2019, relativo ao artigo 5º. 10 votos favoráveis, 2 votos contrários, vereador Chico Paulo e vereador Pedrinho. Aprovado em primeira e única discussão e votação, requerimento 155, 156 e 157 de 2019. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Em discussão a ata. Não havendo o que discutir, aprovada a ata, seguem-se as assinaturas. Pelo amor de Deus, Pedrinho, se você vier falar de dinheiro comigo, eu vou te julgar lá fora. Você está pondo fogo nos lotes dos outros, eu vou falar para o Guilherme. Vou mandar o Guilherme. Queimada aí hoje. Vou falar sobre queimada. Com a sua filha bonita. Vamos falar.
Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata. Desculpa. Passaremos ao expediente. Convite do Padre Marcelo Moreira Santiago para o 7º Fórum Social Arquidiocesano pela Vida, que acontecerá em Barão de Cocais entre os dias 26 e 29 de setembro. Ofício do Executivo Municipal, encaminhando a Lei Complementar Municipal 114/2019. Indicação. Necessidade de colocar quebra-molas na Rua Marechal, altura do número 414 e número 582. Vereador Sandro. Necessidade de realizar a manutenção da ponte que liga a rodovia BR-040 ao bairro Satélite. Vereador Darcy. Necessidade de limpeza urgente no banheiro da Rua Marechal Floriano, na altura do número 422. Vereador Sandro. Indicação 140. Necessidade de reforma e pintura da quadra de esporte situada na Praça do Cristo. Vereador André. Necessidade de quebra-molas na Rua Benedito Lobato, entre os números 664 e 746, bairro São João. Vereador André. Requerimento 161. Vereadores infracionados, membros efetivos da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Defesa da Pessoa com Deficiência e Defesa do Consumidor. Ouvida a casa, na forma regimental, requer a realização de audiência pública para debater os graves problemas relacionados à denúncia de irregularidades e maus-tratos ocorridos no presídio de Conselheiro Lafayette. Solicito que sejam convidados para comparecer a esta audiência pública. Prefeito Municipal, senhor Mário Marcos, diretor do presídio, doutor William Carlos, promotora de Justiça, doutora Andréia Cristina Caldas Santiago, juiz de Direito, doutor Paulo Roberto, defensora pública, doutora Isabela Salomão, secretária de Defesa Social do município de Conselheiro Lafayette, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representante do Conselho de Comunidade, representante da Pastoral Carcerária, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados Federais, prefeitos das comarcas de Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, Piranga, Entre Rios, e o secretário de Estado de Justiça, vereador Carlos, vereador Oswaldo, vereador Chico Paulo. Moção 26. Moção de aplauso ao tenente-coronel Fabiano Rocha dos Santos, comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar de Conselheiro Lafayette, por sua atuação nos trabalhos operacionais da Polícia Militar, combate à criminalidade. Vereador João Paulo. Oswaldo vai. Parecer da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, projeto de lei 33/2019, que fixa os feriados municipais para o ano de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo. Vem esta comissão para emissão de parecer sobre sua viabilidade e conveniência, atendendo o disposto no inciso 2 do artigo 89 do Regimento Interno desta Casa. O referido projeto fixa os feriados municipais para o ano de 2020. A presente proposta vem acompanhada de justificativa. Por essa razão, não há autos para a tramitação do projeto. Vereador Chico Paulo, Carlos e Lúcio. Comunicado 77/2019 aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento, que o projeto 33/2019 já se encontra à disposição da comissão. Prazo regimental é de 15 dias. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. O Sandro não está escrito. O Sandro não está escrito, não. Já tirei. Passaremos a palavra franca. São inscritos os seguintes vereadores: Oswaldo Barbosa, José Lúcio, Sandro José dos Santos, André Menezes e Fernando Bandeira. Cada vereador tem 5 minutos. Com a palavra, vereador Oswaldo Barbosa. Boa noite, senhor presidente,
nobres amigos vereadores, servidores dessa casa, público presente. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna é para falar sobre a noite que nós tivemos ontem aqui da audiência pública, presidida pela vereadora Carla Sassi, sobre a fibromialgia, e foi uma noite muito proveitosa. Tivemos aí a participação do Dr. Carlos Bontempo e do Dr. Igor Franco, que esclareceram assim, de forma brilhante, né, a questão realmente da fibromialgia. E é uma causa que a gente precisa abraçar. O segundo assunto, senhor presidente, é uma outra audiência pública referente às políticas públicas para os jovens, para a juventude. Na verdade, foi um trabalho desenvolvido pelo professor Cássio, no Colégio Nazaré, onde os alunos fizeram o levantamento dos problemas que o jovem enfrenta hoje, como a falta de qualificação, que gera a falta de oportunidade, gravidez na adolescência, consumo e tráfico de drogas. Então, nós vamos apresentar esse trabalho dos alunos do Nazaré na segunda-feira, às 18h30. Então, gostaria de convidar aos amigos vereadores e ao público presente para prestigiarem, né? Já que é um assunto que envolve toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Lúcio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, especialmente o pessoal do MFC, que sempre nos dá prazer, né, da presença, Patrícia, esposa do meu amigo Amarildo. É o seguinte, eu também vou falar um pouco sobre a audiência de ontem, realmente parabenizar a vereadora Carla, excelente, né, tá lotada, essa casa lotada mais uma vez, todas as audiências relacionadas à área de saúde que eu vim aqui, super lotada, uma palestra super esclarecedora do doutor Carlos Bontempo, todo mundo assim, e ele com uma paciência, ouvindo as perguntas, respondendo, esclarecendo todas as dúvidas. Então, a gente precisa disso, a saúde de Lafayette, a gente tem que tentar melhorar e minimizar o sofrimento das pessoas. Eu acho que a gente tem que torcer para isso acontecer também por parte da Secretaria de Saúde. Eu sei que é difícil, tempos difíceis, mas essas políticas de saúde pública tem muito a melhorar em Lafayette. Eu, a partir de hoje, gosto demais do pessoal, o Mário, o Marco Antônio, a Rita, mas eu vou começar a pedir vários esclarecimentos via requerimento, porque a maioria dos recursos da área de saúde, que eles ficam falando que o Estado não repassou isso ou aquilo, na saúde, a maioria esmagadora, o repasse é federal, e não está atrasado, não. Tá? Quer dizer, então, eu acho que já passou de hora a gente tentar fazer uma política melhor, principalmente para a população de baixa renda. Né? O tempo que eu estiver nessa casa, eu vou estar lutando principalmente por aquele pobre, aquele que não tem voz, aquela pessoa que não tem... Se ela está na fila do SUS há 1, 2 anos esperando, porque ela não tem condições nenhuma de pagar o exame, porque ninguém iria estar nessa situação se tivesse algum recurso. Então, eu espero lutar e espero alcançar alguma melhoria na saúde pública da nossa cidade. Só isso e boa noite. Com a palavra, o vereador Santos José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, sejam todos muito bem-vindos. E aqui a gente não cansa de enaltecer o movimento familiar cristão, que é exemplo, que participa das nossas reuniões, que divulgam aquilo que essa casa faz. Que outras instituições também tenham essa iniciativa para que possa prosperar junto à comunidade uma participação mais efetiva, né? Tomando como exemplo o MFC. A todos, muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer à administração por algumas situações que a gente tem visto na cidade. Lá no bairro Carijós, nós tivemos a confecção de um quebra-mola em frente à igreja São José, que a gente já vinha pedindo há muito tempo, e o vereador João Paulo já participou com a gente lá embaixo também. Isso vem de outras legislaturas.
E aqui fica meu agradecimento ao Edmilson. O Edmilson é um morador lá próximo, que brigou muito para que esse quebra-mola pudesse acontecer. E às vezes a gente fica achando que é coisa simples, e não é coisa simples não. A Rodolfo Ambron é onde que a gente sobe o viaduto Padre Arnaud para dar na Fonte Grande. E aumentou muito o movimento ali. Tem a igreja, tem um certo comércio, tem a fisioclínica, tem loja de carro. Agora nós temos uma igreja evangélica lá também, onde tem um movimento muito grande. E as pessoas precisam atentar. O melhor fosse que não precisássemos de quebra-mola se alguns motoristas fossem educados, né? Que andassem em velocidade compatível com a via, etc. e tal. E foram feitas algumas pinturas e a gente queria agradecer. Mas a gente está fazendo um ofício, e a gente vai fazer a indicação também, por causa dos abusos que têm acontecido na rua Monsenhor Horta, onde é que ficam os velórios. Por 2 vezes essa semana, eu fui a velórios de pessoas amigas que faleceram. E nas 2 vezes, eu não sei nem como nominar tais indivíduos. Local cheio, pessoas na rua e alguns motoristas, não vou falar todos, porque a gente não pode generalizar, passaram em velocidade assim absurda. E com um dedinho, né, o terceiro dedo da mão para o lado de fora, dando tchauzinho para os outros. Ou seja, além de desrespeitar um momento que é muito triste, além de colocar em risco a vida das pessoas, ainda tem o desrespeito e ninguém xingou não, gente. O cara estava revoltado por ele só. Então a gente está fazendo um pedido para o prefeito para ver se coloca ali naquele ponto ali um quebra-mola. Vou voltar a dizer, eu acho um absurdo. Isso mostra que algumas pessoas não estão preparadas para viver em comunidade. São verdadeiros animais. E a gente está assim, está terrível. Hoje eu estive lá no bairro Triângulo, fui fazer uma visita, aproveitei para andar no bairro. A gente está fazendo um pedido para fazer uma melhoria na rua, capina, operação tapa-buraco. A gente está pedindo para melhorar a iluminação pública. O acesso do bairro Queluz para o bairro Triângulo está muito ruim. Tem algumas lâmpadas apagadas. A gente está entrando em contato com a Quark para poder pedir também, fazer a capina daquela mata que está ao entorno. Mas o que nos preocupa é os indivíduos. Porque mesmo estando nessas condições precárias, igualzinho está lá o bairro Triângulo, na rua Bezerra de Menezes, gente, não tem jeito de andar depressa a pé, não tem jeito de andar depressa de carro. Os caras passaram a mais de 1.000, 2 carros, estive lá hoje. Então, assim, o negócio está generalizando. O que a gente pede aqui é para que essas pessoas tenham consciência que hoje o carro é uma arma. É homicídio culposo, né? É dolo eventual, que a pessoa usa o carro como arma, sabendo que a velocidade que ele impõe pode matar. E está dando cadeia. Então, o que a gente está vindo fazer aqui é alertar essas pessoas que talvez elas não estejam totalmente cientes ou conscientes do risco que elas estão correndo e colocando as pessoas. Então, a gente precisa ter essa atenção. E é preciso que a polícia militar, né, a gente vai procurar a polícia militar, a gente vai procurar alguns órgãos que sejam competentes, para ver se a gente começa a fazer umas campanhas de conscientização, né, tanto para pedestre quanto para motorista. Por quê, senhor presidente? Às vezes a pessoa acha que é o direito dela atravessar em cima de uma faixa de pedestre e não olha no olho do motorista para ver se o motorista está atento. E às vezes, despercebidamente, às vezes o motorista está com o corpo no lugar, mas a cabeça em outro. Para que as pessoas comecem a atentar para isso também, para que a gente evite que tenhamos alguns acidentes, como nós tivemos lá na Praça São Sebastião. Muito obrigado. Com a palavra o vereador André Menezes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa pública presente, boa noite.
Senhor presidente, os colegas aqui, nós já estamos com quase 3 anos, né, nessa casa. Podemos praticamente falar isso, nós já estamos em setembro. 3 anos, né, completando a gente aqui nessa casa. E o que eu acredito que, eu não participei das outras legislaturas, mas eu acredito que a nossa não tem nada que perde para as outras. Nós aqui debatemos inúmeros assuntos, várias audiências públicas e sempre detectando alguma coisa, algum melhoramento para a nossa sociedade. Nós sabemos que nós fizemos em 2017, com relação a animais de grande porte, né, soltos nas vias públicas de Conselho Lafaiete, em 2017. E aqui saiu a ideia de Lafaiete entrar no consórcio público, que possa fazer a apreensão desses veículos soltos nas vias. E chegaram até um momento a achar que era ridícula a ideia, mas compraram a ideia tanto que vai ser feito. E hoje nós vemos aí a notícia que a partir de semana que vem será apreendido os animais de grande porte soltos nas vias públicas de Lafaiete. Então é a vitória dessa casa, é a vitória nossa, pela nossa cobrança. Chegaram a falar que vereador não faz nada, que vereador não está aí, e em 2017, antes dessa tragédia, né, que vitimou essa pessoa aí, que, né, todo mundo ficou entristecido, quase ninguém nem quis falar, porque a gente sabe que a dor, né, da família de perder essa pessoa, mas antes disso tudo, nós andamos detectando esse problema e cobrando. Então, vamos fazer mais um alerta aqui, já que vai prender os animais, vamos dar um jeito de sinalizar melhor essa 482, essa 129 aí, aquele lá perto do supermercado BH, ali vai ter acidente grave. Outro dia teve um acidente de um motociclista com um ônibus, porque ali tem um fluxo muito grande de veículo, e ali virou um arranhar de rua, vai para um lugar, vai para o outro, e tem hora que a pessoa não sabe nem onde olha. Se não dá para fazer a rotatória, enche aquele negócio de quebra-mola. O segredo é fazer o trânsito ficar lento, pelo menos a pessoa ter tempo de olhar o que ela vai fazer. A 482, o meu gabinete, nós fizemos um trabalho aqui, demarcando até onde que pertence a Lafaiete, aquela placa lá que está mostrando a divisa, mostrando todos os pontos de perigo. Por que eu vim falar isso? Estão falando que vai ter um fluxo de mais ou menos 400 carretas passando dentro do nosso município, vindo de Ipiranga, Taverava, e vai passar. Imagina essa estrada estreita, sem acostamento, mal sinalizada, na época de chuva, o que isso vai acontecer, Sandro? Fernando Bandeira, Carlos, o pessoal aí que sabe, que anda ali, sabe como é que funciona. Então a gente tem que começar já batendo nessa tecla, falar a mesma língua, para a gente começar a cobrar melhoramento aí, a sinalização. Esse desvio, se realmente tiver esse fluxo, vai ter que ser feito. O Lafaiete não comporta esse tanto de carreta passando dentro da nossa cidade. E passando tal. Eu vi que não está passando com excesso de peso. Eu tive parado olhando, num prazo de uns 20 minutos, passou umas 3 ou 4. Não vou vazia, acho que umas 5, e carregada já descendo umas 4. Hoje eu subi da Santa Matilde, uma indo para lá também, está cortando o caminho por lá. Então a gente tem que entender o que vai passar dentro da cidade, vai desenvolver a região de Teixeira, mas não vamos ficar prejudicados. Não podemos de forma nenhuma. Se a gente não pode... se a gente não vai receber nenhum benefício, pelo menos não pode estragar o nosso patrimônio. Então tem que olhar isso, a gente tem que começar a falar, sabe por quê? Amanhã de uma tragédia, nós não fizemos nada, e sempre estamos fazendo. A gente fez audiência de segurança pública, cemitério com problema, não fizemos audiência, todo tipo. Ontem mesmo teve uma audiência pública para falar dessa questão da fibromialgia, difícil de falar, fiquei sabendo que foi um sucesso. Então realmente, nós aqui estamos preocupados com o bem-estar das pessoas de Conselho Lafaiete. Ninguém aqui cochila, cada um defende a sua bandeira, corre atrás do que tem que ser feito. Realmente aqui o pessoal é atuante, pode olhar, pode acompanhar o dia a dia. Infelizmente, né, a nossa casa tem algumas pessoas que vêm, a gente vê aqui, até agradeço a presença de vocês, mas poucas pessoas conhecem o trabalho dessa Câmara aqui. Temos trabalhado sim, e não é pouco não. Pode olhar, olhar aí o que é gravado no YouTube, ver que a gente sempre tem falado alguma coisa, detectado alguma coisa errada que precisa melhorar. Muito obrigado e boa noite. Passaremos à ordem do dia. Requerimento 158/2019. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito para responder as seguintes questões. Qual foi a empresa especializada contratada na implantação de sistemas de informações georreferenciadas e cadastro territorial
multifinalitária para a modernização dos controles fiscal, territorial e tributário no município, qual o valor que será pago para a empresa pela prestação de serviço licitado? Qual tempo a empresa terá para realizar o serviço? Favor enviar a cópia do contrato de prestação de serviço e edital por mídia digital. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento de número 158/2019 em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra o vereador Alan Teixeira. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta casa, público presente, uma boa noite. O objetivo, senhor presidente, uma das nossas funções é a fiscalizatória, né? Então, assim, a gente sabe que esse georreferenciamento vai ser bom para o município, vai trazer, a tendência é trazer mais a justiça tributária, né, fazendo uma atualização do cadastro dos imóveis do nosso município, né? Lafayette hoje conta com aproximadamente 130 bairros. Então, a gente tem que saber quanto que o município ele tem que arcar com essa empresa, qual que é o prazo que essa empresa vai fazer a entrega desse serviço, porque nós temos que ver se o serviço vai ser compatível com o que o município irá fazer o pagamento. A gente sabe que é um TAC que está vindo, né, da empresa Copasa, mas se for bem feito esse serviço, com certeza vai ser ótimo para a nossa cidade. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sandro José. Senhor presidente, a gente vê com... Boa noite, novamente. A gente vê com bons olhos esse requerimento sobre o aspecto da responsabilidade dessa casa, mas também como forma de divulgação para a comunidade, para a sociedade, para o povo lafaietense, que, em virtude de um TAC, de uma determinação do Ministério Público, a tributação sobre o cidadão lafaietense vai mudar. Então, é bom que a gente alerte isso, porque lá na frente, quando a gente começar a votar as leis que serão necessárias para que a coisa aconteça... Uma parte, vereador? Só tem a parte. Inclusive com recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive com recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Então, essa casa aqui terá que votar algumas matérias que são polêmicas. E o georreferenciamento, ele vai trazer essa polêmica. É lógico que isso vai demandar audiência pública, a gente vai discutir, vai ser divulgado, mas é importante que a gente já alerte as pessoas que entendam ou que queiram entender, ou aquelas que queiram participar da vida, né, financeira, social, coletiva e etc. da cidade conselheira Lafayette, porque vai chegar lá na frente, na hora que a gente começar a discutir os projetos, aí vão chamar essa Câmara aqui de hipócrita, que está contra o povo. Não, é preciso que o povo venha para cá e que o povo se interesse por esses fatos novos que surgiram. E são fatos importantes, porque com o georreferenciamento, aqueles que não pagam o IPTU como deve ser pago, vai encarecer. Aquele que paga sobre lote vai ter que pagar como construção. Aquele local que tem uma avaliação abaixo de mercado vai ter uma correção. E não é essa casa que está determinando isso. Isso está vindo ordens e ordens de cima e que a gente não vai ter muito que fugir, não. Essa casa vai precisar e vai precisar muito da participação da comunidade para que os fatos sejam discutidos de uma maneira que a comunidade possa assumir a responsabilidade de contribuir para que o município tenha aquilo que foi determinado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, vejo com bons olhos esse requerimento, o senhor está de parabéns, vereador, como forma de alerta para a comunidade também. Se interem daquilo que vai acontecer. Não é responsabilidade dessa casa. Essa casa vai ter a responsabilidade de divulgar e de chamar a comunidade para discutir. Muito obrigado.
Continua em discussão. Essa palavra, senhor? Com a palavra, o vereador André Menezes. O Alan tem, né, te dou os parabéns, Alan. É um assunto que eu acredito que daqui a uns dias vai ser o mais falado, né? E eu fiquei sabendo que já contratou a empresa, né? E está faltando só uma autorização que vai ter, acho que vai ter um voo panorâmico, né? Para poder fazer esse georreferenciamento. Agora, eu andei pesquisando sobre georreferenciamento, tanto urbano como rural, e ele traz justiça. E realmente a pessoa paga o que ela tem. Eu acho que é uma forma justa. E as coisas evoluem. As coisas evoluem, a gente tem que entender que está evoluindo em muitas cidades que foram feitos de georreferenciamento. As coisas mudaram. Vou dar um exemplo, Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, não sei se alguém já teve em Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, se você andava de carro nas ruas de Teófilo Otoni, você quase arrancava o fundo do seu carro. Eles fizeram georreferenciamento, só para você ter ideia, a prefeitura conseguiu trocar todo a pavimentação asfáltica com recurso próprio. A cidade era uma cidade grande, porém com essa injustiça, né, na questão de IPTU e outras coisas. E depois que fizeram o georreferenciamento, a cidade transformou, ponto de trazer crescimento. Lafayette, se você for andar pelas ruas de Lafayette, praticamente você só anda em buraco. Se você olhar a suspensão do seu, você não sente porque o seu carro tem uma suspensão boa, você não sente. Mas umas ruas mal cuidadas, a gente vê que não tem recurso para um monte de coisa, e isso vai gerar recurso próprio nela, sendo bem feito. É lógico, evidentemente, que tem pessoas que não vão ver isso com bons olhos, mas eu acredito que o georreferenciamento ele vai trazer a justiça nessa questão tributária na nossa cidade. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Chico Paulo. em deu do início do mandato, deu do outro primeiro mandato meu que a gente fala isso, que o município tem que fazer essa regularização fundiária. Olha, eu conheço muita gente, por exemplo, construiu no terreno do pai ou do sogro, tem 2, 3 casas ali, ele quer regularizar. Ele chega na prefeitura, é aquela picuinha danada. Então, isso aí para do município, certo? Nós vamos, eu não tenho problema nenhum de eu votar isso, mas o problema, não adianta a gente, olha o tanto de lei que tem aí que não é cumprida. Então, o ano que vem, vamos ver se Deus ajuda, que nós elegemos um prefeito que não tem medo de fazer isso. Tem que fazer a regularização fundiária nessa cidade. É muita gente que está aí querendo regularizar e não regulariza. Ele quer pagar o IPTU e não pode pagar porque o município não vai lá regularizar. Certo? Então, agora nós vamos aumentar, se for preciso de reajustar, tem que reajustar. Mas a prefeitura também tem que regularizar essas coisas. Tomara que o ano que vem elege um prefeito que pelo menos olha isso. Né? Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o requerimento 158/2019 permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 159/2019. Vereador infracionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito para que informe plano de ação, prevenção e quais os meios de comunicação podem ser utilizados pela população para comunicar sobre casos de infestação de pombos em espaços e áreas do nosso município, em virtude da possibilidade da propagação da doença do pombo, onde o fungo que se desenvolve nas fezes dos pombos pode causar infecção fatal. Vídeo matéria anexa do dia 12/8/2019 no Jornal da Band. Preocupam em nosso município o poliesportivo e a área odontológica do pronto-socorro, onde, em vários pontos do local, destacando a área de claridade que se encontra imunda e corriqueiramente aparecem pombos mortos no local. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento de número 159/2019. Em discussão, Senhor presidente, peço a palavra. com a palavra, o vereador Alan Teixeira. Então, a gente sabe que esse problema da proliferação de pombos não é só público, né? Eles estão em diversas áreas privadas, em diversas residências, e é um custo acabar com eles, né? Mas o que acontece? A gente pede uma atenção do
do município com as escolas. Eu estive lá na policlínica, naquele anexo da área odontológica, e realmente eu constatei muita sujeira, né? E a gente sabe que pombo propaga essa doença, então a gente pede uma atenção. O vereador Chico Paulo, mais o vereador Pedro Américo, eles fizeram uma lei há pouco tempo que, inclusive, obriga o município a trocar algumas caixas d'água de amianto pelas caixas d'água de plástico. Então, eu acho assim que, diante da obrigação do município em zelar, né, pela saúde das pessoas, né, dos estudantes e tudo, que na hora que fossem fiscalizar isso, se tem cocô de pombo ou alguma coisa, né, nesse sentido, aproveitasse e fizesse essa troca também dessas caixas d'água, entendeu? Quanto mais a gente puder estar evitando, né, essa propagação dessa sujeira, né, a gente sabe que não é fácil, né, acabar com os pombos, mas a gente pede uma atenção especial tanto na área da saúde e tanto na área das escolas, que é onde que são muitos alunos, muitas pessoas. Continua em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. Boa noite a todos. Parabenizar o vereador Alain pelo requerimento. Falo mais uma vez, né, que eu não sei quantos relatórios eu já fiz relacionado a pombo na escola, policlínica, o setor de odontologia, no ginásio, né, desde que eu entrei na prefeitura em 2012. Foram inúmeros relatórios. A questão do pombo é o seguinte, não é que não tem que alimentar o animal, né? Mas quando ele tem uma fartura de alimentos, igual ele tem aqui na nossa cidade, fica muito complicado. A taxa de reprodução do animal vai lá nas alturas. E aí, se você observar onde tem os maiores problemas com pombo, sempre tem alguém por perto que alimenta esses pombos. Sempre. Todos os lugares tem. A gente sabe aqui em cima quem que é que alimenta, sabe lá perto do mercado produtor rural quem é que alimenta. Então, enquanto tiver essa cultura, né, de jogar milho, jogar canjiquinha, jogar pão, não adianta, né? O animal que tem uma alimentação farta, ele vai se reproduzir muito mais. E o pombo, né, esse pombo que a gente tem aí nas ruas, ele é uma espécie invasora. É um pombo, a origem dele é europeia. O nosso pombo original é o trocal, que é aquele pombo mais acinzentado, que praticamente a gente não vê dentro da cidade. O nosso pombo original, da nossa fauna, ele é muito mais seletivo na sua alimentação. Então, né, dificilmente ele vai vir para o centro da cidade, porque ele não se alimenta de restos, como esse pombo que a gente tem dentro da cidade. Então, o nosso pombo, o trucal, né, ele é muito mais seletivo, e o pombo que a gente tem, né, no centro da cidade, ele é muito mais generalista. Então, é óbvio que a taxa de sobrevivência dele é muito maior também, né? Então, ele tem abrigo, ele tem alimento farto, ele tem água, é lógico que ele vai reproduzir e ainda tem um local para fazer ninho. Por quê? Aí, todos os relatórios a gente fala, tem que telar, tem que passar a pasta repelente, tem que tampar os abrigos, tem que ver a fonte de água, né, onde ele está indo beber água, para tirar essa fonte de água e tirar a fonte de alimento, que a gente fala, são os 5 A's, né, o abrigo, alimento, água, acesso, esqueci qual que é o outro A. Então, são fatores de situações que têm que ser combatidas para que o pombo não seja esse problema, igual a gente tem em vários pontos aqui em Conselheiro Lafayette. Nas escolas, né, tem que fazer a limpeza, não só nas escolas, né, qualquer local, mas nas escolas, por fluxo de criança e qualquer doença, eles são muito mais sensíveis. Já fizemos vários trabalhos nas escolas aqui em Lafayette, orientando as crianças de como, né, se portar em relação aos pombos, a questão do resto de alimento, das merendas, da água, tudo. Só que, de todas as recomendações, se uma deixar de ser feita, é jogar dinheiro fora. Se não tirar o acesso, não telar,
não passar a pasta repelente, não fizer tudo, se fizer, são quase, se fizer 3, está jogando dinheiro fora porque não vai resolver. Tá? Então, e a questão das fezes, como eu já expliquei aqui outras vezes, é o acúmulo das fezes, que elas secas, os esporos, né, dos fungos presentes ali naquelas fezes, não só de pombo, tá? Outras aves também, e isso pode acontecer. Né, quem tem ave de gaiola em casa, que não limpa adequadamente, que deixa acumular fezes. O dos pombos, através das fezes dos pombos, é mais comum se contaminar e ter pneumonia fúngica, porque os pombos eles ficam aglomerados e aquelas fezes vão ali, acumulando ali. Mas quem tem ave de gaiola também, que não faz a limpeza adequada, está tão sujeito quanto essas pessoas nesses locais. Então, se tem as fezes, você não pode limpar, você não pode soprar, né, dentro de uma gaiola. Primeiro você tem que umedecer para depois fazer a remoção daquelas fezes, porque quando varre, né, quando tem algum vento, alguma coisa, aquelas fezes secas, os esporos dos fungos que estão ali, se inalados, que são o problema. E pneumonia fúngica, gente, não é brincadeira. Realmente é uma doença muito grave, pode ir para o sistema nervoso, né, e o risco de morte realmente é alto. Eu vi que está tendo um movimento lá na prefeitura para a questão da compra, né, da pasta repelente. Se fizerem mesmo a aquisição, vai ser muito bem-vinda a aquisição, porque tem muito tempo que a gente, né, batalha aí para essa compra, e junto com as outras medidas, né? O ginásio, bem um tempo atrás, telaram o ginásio. Só não sei se vocês já viram, mas ele foi telado só metade. Ô, vereador, você me permite uma Claro. parte? Eu só não consigo entender uma coisa. Boa noite a todos novamente. Por que, desde 2012, você está falando que você acompanha esse problema? Já vai para o último ano do governo Mário. Quer dizer, porque deixa sempre para a última hora. E pode ter uma coisa muito grave, se tiver uma epidemia dessa doença, por exemplo, a gente não consegue dar conta das coisas comuns da saúde de Lafayette. É uma doença grave. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender por que sempre deixar para a última hora, aí vai chegando as eleições, aí vai comprar, vai colocar a tela, sendo que está só em locais onde tem crianças, que a escola, a Júlia Miranda está infestada, o poliesportivo, a policlínica. Doriol. Eu não consigo entender a política que é feita em Lafayette. Tem umas coisas que não dá para entender, infelizmente. Obrigado pela parte. Solicitado há anos, né? Nós conseguimos agora, como Universidade de São Paulo, uma parceria para enviar as fezes, né? Para que seja feita a análise, para ver qual que é a real contaminação, para ver o risco real. Então, dentro de 1 ou 2 semanas, a gente deve estar mandando as amostras e logo em seguida que tiver o resultado, eu passo para vocês. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, novamente, a todos. Antigamente, nós tínhamos um problema sério. Eu vou falar por mim, mas sou um pouco mais velho, talvez os mais novos não lembram. Eram os tais dos pardais. Era um inferno na vida das pessoas, né? Os pardais sumiram. A gente não tem visto pardal, né? Daqui a um tempo vai virar ave rara e vai ficar criado dentro de gaiola. Em compensação, os pombos têm trazido um desgaste muito grande. Há um tempo atrás, vereador, nós fizemos um pedido à Prefeitura Municipal a respeito da rodoviária de Conselheiro Lafayette, que está um caos em relação aos pombos. Na administração passada, nós fizemos vários e vários requerimentos e lá foi utilizado uma pasta onde é que o pombo encostava e não permanecia, porque parece que essa pasta provoca uma coceira no pombo, ele não volta. O pombo só volta para o lugar onde é que ele tem a certeza que ele vai ter um ambiente propício para isso. Para se ter uma ideia, o pombo solto, livre, ele vive em torno de 15 anos. Dentro da cidade, a vida média dele é em torno de 4. É sinal que ele está completamente fora do habitat dele. E isso traz um problema muito sério, como a própria vereadora disse. Meningite, toxoplasmose, criptococose, né?
E mais uma série de doenças que a gente não vê. A gente não sente. É preciso que se faça essa reeducação do povo, mas tem que ser uma coisa urgente. E a gente sabe que não é um problema, um desafio a ser vencido só por Lafayette. Para tudo quanto é lugar que você olha, você vê. Você vê ali na Marechal Floriano, onde é que tem a passarela no final que você vai para a cachoeira, se você passar lá à tarde ou de manhã bem cedo, deve ter uns 200 ou 300 pombos nos fios. Eles não estão ali porque o fio é mais gostoso do que os outros, porque provavelmente tem pessoas ali que estão alimentando ele. Lá em casa eu consegui telar boa parte da minha cobertura, onde é que eram locais propícios para os pombos. Lá em casa os pombos sumiram, da minha casa, ao entorno não. Então vão ter que ser ações coletivas, conforme a vereadora disse, né? Tem pessoas que não têm a orientação correta, não sabem do risco de se varrer uma fezes de pombo seca. Para você varrer a fezes de pombo tem que ser molhado para não dar poeira. A fezes de pombo, ela leva uma bactéria para o pulmão, e eu tive essa doença, que é chamada SARA, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, que não é só o pombo não, mas a gente está falando do pombo especificamente. O cocô dos pássaros, vamos dizer mais abertamente, se aspirado, ele pode levar à morte em 48 horas. A bactéria toma conta do pulmão em 48 horas, e se não tiver um tratamento específico, morre. Eu tive essa doença, não foi em relação à fezes, mas foi na mesma proporção. Então é preciso que as pessoas tomem essa consciência. É preciso que o Estado tome a sua responsabilidade e faça isso. Agora, é preciso também que se crie, a curto prazo, uma maneira de criar uma maneira anticoncepcional para ser administrada nesses bichos, para diminuir. Já que ele vive pouco tempo, já que ele vive 4 anos, tem que tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu sei que em grandes centros europeus, eles têm obtido sucesso em relação a isso. Né, que a gente acha bonito no filme, né? O pessoal lá jogando pombo nas praças em Roma, em Londres, já estão acabando com isso, porque é o rato de asas. É preciso, vereador Alain, que essas providências sejam feitas rápido. O ofício que eu fiz para a prefeitura em relação à rodoviária foi uma reclamação da amiga Lilian, que é uma das proprietárias de um dos bares lá, que ela está incomodada. E lá é um lugar de grande concentração de pessoas. E aí a gente pensa só no varrer, e a gente fica esquecendo que quando, por exemplo, na Marechal Floriano, que acumula uma grande quantidade de fezes, o próprio ir e vir dos carros em cima das fezes provoca poeira. E nós aspiramos essa poeira. Então tem um Permite a parte? A senhora fica à vontade. Na rodoviária, acho que foi 2014, que foi usada a pasta. Resolveu o problema por um bom tempo, só que o retoque tem que ser anual. E aí nunca mais foi feito, o problema voltou. Então, porque lá também não tem como telar, e lá tem outro agravante. O trânsito de pessoas diferentes todos os dias. Como que você vai educar essas pessoas? É diferente de um trabalho numa escola, né, num local que as pessoas são as mesmas todos os dias. Então, e também na gestão passada, a gente chegou a colocar umas placas ali na avenida, rodoviária, não duraram nenhuma semana, foram arrancadas. Então, não é fácil educar a população. Foi mais ou menos aquilo que eu falei na tribuna, né? Se nós não contarmos com a ajuda da comunidade para a gente corrigir alguns desafios que a gente tem para ser feito, essa casa, o executivo não vai conseguir. Né? Quando a gente fala, só desvirtuando, senhor presidente, quando a gente fala assim, o prefeito não desentupiu o bueiro lá na porta da minha casa, o vereador não desentupiu, mas na hora que você vai ver o que entupiu o bueiro, o que entupiu lá, né? Restos de construção, lixo. Aí,
Quem que frequenta o local? São os moradores? São nós, vereadores? É lógico que a gente tem a obrigação de estar pedindo para desentupir sim, e é uma questão natural a poeira ir para lá, mas tem alguns bueiros que são coisas absurdas. Então, é preciso que a comunidade, né, desse ponto de vista de um trabalho social conjunto, tenha essa consciência, que não quebre as placas, né, que não alimente os pombos, que não deixe os lugares para ser proliferado. Uma vez, vereador Alain, eu tive lá e mandei para a pessoa que era responsável, lá na policlínica, entre a policlínica e o centro odontológico, é absurdo, tinha pombo morto dentro de uma unidade de saúde. Eu não sei como é que está agora, eu não posso falar. O vereador disse que foi lá, né? Mas na época era uma coisa absurda, não dava para entrar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador André Menezes. Alan, o seu requerimento é muito bom. Eu acho assim, eu dou uma sugestão, igual a gente já tem a cara aqui que conhece do assunto, deveria fazer uma audiência pública. Eu mesmo não sabia que a poeira da fezes do pombo causadora desse fungo aí. Acho que deveria fazer uma audiência pública, dar uma ideia para o senhor, né, que foi o autor do requerimento. Talvez deveria fazer uma audiência pública para as pessoas conscientizar, né? Nós sabemos que alguns órgãos públicos, algumas, como é que fala, igual a rodoviária tem, eu acho que lá no mercado produtor também tem, acho que tem pompa, né? O Vicentão, a gente sabe que vai tomar as providências, mas talvez a pessoa está vivendo esse problema na casa dela e tem que saber, né, que a limpeza, ela tem que ter cuidado com a limpeza, que senão vai causar esse fungo aí pode no pulmão dela e ela vir ter uma doença grave e vir até a falecer. Então, acho que deveria, né, uma sugestão para fazer uma audiência pública aí. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Darcy. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Olha, parabéns pela iniciativa, mas é complicado, né? É complicado que parece que nossa cidade virou um infectação, como é que fala? Infector de tanto pombo. Você vai lá você vai lá foi citado aqui, lá naquele Vicentão, que é aquele que hoje não serve para nada, né? Que podia ser um cartão postal da nossa cidade, que é aquele o Vicentão, que é como é que fala? Isso aqui é esportivo, poliesportivo. Virou uma casa de pombo. Pombo ali, meu filho, nunca vi tanto. Sai para tudo quanto é buraco lá, aquelas arquibancadas já virou um cascão de tanto pombo. A rodoviária, você tem que passar ali, tem que trilhar de acordo com os pombos, porque senão você sai sujo de pombo. Você não consegue só uma parte? Sim, só tem a palavra. Assim, não defendendo Lafayette, mas é quase um problema aí em várias cidades no Brasil. Tem uma reportagem outro dia que tem muita cidade com esse problema de infestação de pombo aí. Igual a Carla falou, né, que veio de europeu, né? Veio da Europa para cá, como diz, o clima é bom, né? Multiplicou os montes aí. Muita comida. Aqui é farta alimentação. Pois é. Aí a gente vê que a gente é mais velho um pouco, lembra do pombo correio, né? Que era tão importante. O pessoal ia lá em BH, soltava o pombo, colocava um negocinho dele, e o pombo vinha parar aqui, né? E hoje a gente vê esses ratos de asa aí prejudicando a população. E como, André, eles gostam de escola, né? Todas as escolas é lotado de pombo, né? Um requerimento bacana, né? Mas vamos ver o que pode ser feito, porque a coisa tomou mesmo um rumo que difícil de controlar. Parabéns, muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador José Lúcio. Boa noite a todos novamente. Bom, primeiro parabenizar meu grande amigo, vereador Alain, excelente requerimento. Eu só fico preocupado com eu não conseguir entender umas coisas. Por que a política tem que esperar uma tragédia para ela começar a funcionar? Eu aposto
torço para que não aconteça. Se acontecer, for constatado que uma pessoa, uma criança, uma escola, frequentando a rodoviária ou uma residência, pegar uma doença dessas e vier a óbito ou ficar internado num estado grave, eu aposto que com uma semana vai vir prefeito, todo mundo falando, resolvendo, colocando telas. Igual aconteceu no caso do senhor lá, tem que morrer uma pessoa para ir falar que vai ter o carro para recolher os animais de grande porte. Por que não fazer antes de acontecer essas tragédias? Carlinhos já falou que desde 2012, né, você vê só locais de grande acesso de pessoas, escola Doriol, escola Júlia Miranda, rodoviária, e tem várias residências agora que o pombo só faz sujeira, o bicho não tem utilidade nenhuma, para falar a verdade. Esses pombos ficam aí e transmitindo doença, né? Então, eu acho que já passou de hora, porque já não tem dinheiro para cuidar da saúde comum do povo, fazer exame de ultrassom, endoscopia, consulta especializada. Se aparecer mais uma epidemia provocada por uma coisa que já vem sendo falada há anos e anos e anos, quer dizer, aí vai morrer uma pessoa, aí vai aparecer uma política do dia para a noite. Eu acho que já passou de hora da gente pensar com mais responsabilidade nessas coisas de saúde pública. Né? Só isso, boa noite. Continua em discussão? Com a palavra, o vereador Francisco Paulo. Senhor presidente, eu não ia falar não, porque todo mundo já falou aí, mas uma coisa que me chamou a atenção, uma fala da Carla aqui. Vocês sabem por que os pombos estão tudo na cidade? Está empesteando a cidade? Porque hoje ninguém planta roça mais. Primeiro a pessoa plantava no quintal um canteiro de milho, quando você colhe o milho, tem milho lá, os pombos vão lá comer. Eles ficam para lá, para as árvores, para lá. Hoje não tem mais. Eles têm que vir para dentro, mesmo daqui a pouco isso aqui está cheio de pombo. Eles têm que procurar lugar de ir. Olha, se vocês for lá em casa, eu tenho o prazer de mostrar para vocês. Olha lá em casa, vocês vêem lá, tucano. Hoje eu estava olhando um jacu em cima da árvore lá. Por quê? Por quê? Tudo enquanto há. Por quê? Eles não têm mais para onde ir. Eles não têm para onde ir. E eles chegam lá os meus cunhados têm galinha, jogam milho para eles, então eles estão lá. Eles não têm mais roça para eles ir. Ninguém planta um pé de milho. Quando planta milho, aí na roça agora, na roça. Outro dia eu fui lá, eu estava vendo lá. Quando o milho começa, a espiga dele começa a crescer, eles cortam o milho tudo para tratar de vaca. Fazer ração para tratar de vaca. Então não tem mais milho para pomba trocal, igual ela falou aí, para inhambu, não tem mais. Eles não têm comida mais. Eles não têm mais para onde ir. Não tem água para eles mais, não tem mais. Então é isso. É porque eu ouvi todo mundo falando aí, e eu estou lembrando porque eu morava na roça e nós tínhamos umas pombas, elas não paravam em casa, elas viviam na palhada. E tudo gorda. Né? Quando jogar, hoje não tem mais. Hoje os bichos, hoje os pássaros, eles coitados, eles estão sem aonde ir. Eles têm que ir aonde eles acham um telhado, eles enfiam debaixo. Não tem. Então, olha, é só isso. Continua em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Quase todo mundo falou que tinha que falar, né? Em especial o movimento familiar cristão aqui, o Carlos Alexandre, o grande repórter querido por todos, né? O seu programa é de grande audiência, podia ajudar a divulgar isso lá também, né? O Guilherme sempre está aqui, mas hoje, primeira vez, você vem menos aqui. Nós agradecemos muito a sua presença, viu? O seu programa de grande audiência ajuda a divulgar isso para nós lá. E, como foi falado aqui, gente, a questão dos pombos, tem escola aí que as crianças, na hora da alimentação os pombos estão voando por cima, assim. É muito perigoso. E eu conheço várias pessoas que já morreram com essa doença e várias pessoas que estão com essa doença, por causa dos pombos. A gente, assim, é coisa muito séria mesmo. Mas aí vem cobrando, a gente cobra muito da população, né? Mas o poder público tinha que dar exemplo, né? As escolas cheias de pombo, posto de saúde, creche, não, o polo esportivo lá embaixo, rodoviária, né? A gente tem que dar exemplo para depois cobrar. Aí eu acho assim, tem que ter um incentivo do município. Não é tão difícil acabar com eles, não. Se eles não tiverem lugar de chocar, eles naturalmente vai acabar. Né?
Aí o Alan está de parabéns, né? Que eu já visitei várias escolas aí, a gente subiu lá no telhado, tinha pombo morto, sabe? Isso é coisa muito séria. Por saúde também. E aí você está de parabéns, Alan. E o que depender de nós temos que fazer, que eu já fiz vários requerimentos também, a esse nível. Inclusive, um dia que nós fomos no Grupo São João, você foi comigo? A Carla estava também. É muito pombo que tem lá, nós conversamos com o prefeito, falou que ia acabar, e até hoje lá, é porque onde é que tem as crianças, aquelas migalhas que caem de resto de comida, né? Ali, para eles, é o lugar ideal. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, só para concluir. Vossa Excelência tem a palavra. Com a palavra, vereador Alan Teixeira. Sabemos que não é fácil, né? Esse problema é crônico, não é fácil, mas o vereador Lúcio muito bem observou. Não vamos esperar acontecer uma tragédia. É preciso dar o primeiro passo, né? Então, assim, vistoria de caixa d'água, limpeza, essas coisas assim, isso pode ser feito, né? São tragédias anunciadas, essa que teve, que infelizmente, né, já estava anunciado e aconteceu, lá dos Almeidas, né? Essa infestação de pombo também pode acontecer, né? De algum aluno, algum usuário de prédio público pegar algum tipo de, no caso, a pessoa, né, ela pode adoecer por causa, né, dessa poeira aí, né, das fezes, e também, senhor presidente, Vossa Excelência bate muito, né, nessa tecla, o caso das carretas também, que não tem nada a ver, né, com essa discussão, mas também, se não for tomada uma atitude, é um caso de uma tragédia anunciada. Continua em discussão. Senhor presidente, só para... Com a palavra, vereador Sandro José. Só para a gente também dizer que, assim, quando a gente fala de pombo, a gente está falando dos pombos que estão aí a bel prazer, né? Tem os columbófilos, que são os criadores de pombo-correio, e que não trazem problemas para a gente. Muito pelo contrário. Aqui em Lafayette, talvez seja uma das cidades que tenha mais criadores de pombo, mas são pombos confinados, preparados e trabalhados para a competição. Não são esses pombos, antigamente a gente falava, né, pombo comum e pombo-correio, né? Então, essas pessoas, elas têm uma responsabilidade muito grande em relação à criação. Então, a gente não pode generalizar, porque alguém pode entender, né, que essa casa é contra todo e qualquer tipo de pombo. Não é verdade. A nossa preocupação é com o pombo livre, solto, né? Aqueles que praticam a columbofilia é vista por essa casa com bons olhos. E tem o nosso apreço e o nosso respeito, e já até receberam por essa casa aqui moções de aplauso pelo belo trabalho que já foram. Nós tivemos aqui em Lafayette campeões brasileiros de pombo-correio, soltado lá para o lado do Nordeste, e conseguiram fazer o percurso em menor prazo. A gente fica agradecido, né, para aqueles que vão entender, e pedir àqueles que não distorçam a coisa, porque normalmente é o que fazem, né? Vai virar e falar que nós somos contra os pombos, aí vai criar aquele caos e aquele inferno. Não é verdade. Nós apoiamos a atividade, né, da columbofilia. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Washington Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, público presente, boa noite a todos. Não poderia deixar de parabenizar o meu amigo Alan pelo requerimento. Eu estive, Alan, poucos dias visitando a escola Júlia Miranda, no São João, e lá eu perdi a conta, não vou falar quantos pombos aqui não, mas, como diz o ditado, é pombo para mais de metro, viu? É muita raça de pombo que tem lá. E aí, eu questionei alguns funcionários da escola, e aí eu fui fila no andar, onde tem sala embaixo, e na sala também no andar de cima lá. E aí, olhei o telhado, o pessoal falou, Fernando, nós já fechamos, né, que tem aquelas gretinhas do telhado, onde eles estavam chocando, né? E ali já tamparam, já colocaram tela na parte superior
da escola, só que tem o ginásio. E aí muito me preocupou, igual na hora que as crianças estavam fazendo educação física, a gente vê, quero parabenizar aqui a toda a equipe da escola Júlio Miranda, a gente tem que parabenizar todos os funcionários, a gente vê a preocupação de cada um. Hora alguma esse vereador aqui está criticando os funcionários, muito pelo contrário, a preocupação deles são grandes mesmo com os alunos. E lá pude presenciar esse número de pombos. E aí eu conversando com várias outras pessoas também, elas falaram, foi o que a vereadora Carla Sassi falou, elas encontram, né, alimentação, fica muito fácil esses pombos, eles não vão sair de lá. A partir do momento que nós, sociedade, né, começar a contribuir e fazer a nossa parte, as coisas vão mudar. Eu, há poucos dias, transitando aqui perto da matriz, eu vi um rapaz julgando, não sei se era ração, o que era, para os pombos ali. Nada contra a pessoa gostar de animal, muito pelo contrário, né, tem que se tratar mesmo com carinho também. Só que é o seguinte, aí vou falar o que o vereador Santo falou, das pessoas que criam, né, os pombo correio, que fala, né, vereador Santo, pombo correio, e eu tenho amigos também que criam, são muito bem cuidados, os pombos deles e tudo, não traz transtorno à comunidade de forma alguma, tanto é que eles cuidam desses pombos. Vossa Excelência tem a parte? Eu acredito que esses pombos correios, esses de competição, eles são confinados. Eu acredito que esses pombos, eles não estão aí justamente fazendo essa bagunça aí nas escolas e tudo mais. A gente está só falando dos pombos que vêm aí prejudicando a população, né? Os pombos correios, que os pombos conforme o Sandro já falou aqui, são os pombos que eu acredito que seja confinado, pombos que são ali valorosos até, né? Isso. Porque até acho que os correios foi inspirado pelos pombos, porque no passado a gente vê tanta fala, né? Que o pessoal às vezes tinha uma namorada, ia lá, levava o pombo, depois soltava o pombo, mandava uma carta, né? Isso mesmo. Então é uma coisa até muito interessante o pombo, pela história que ele tem, né? É só isso que eu queria dizer. Obrigado, Darcy, bem lembrado, né? A gente volta a falar para amanhã as pessoas nos desvirtuarem e falar que essa casa é contra principalmente as pessoas que criam pombo, não é isso não. Mas aí... Me permite a parte? Vossa Excelência tem a parte. Vai conseguir terminar. E lembrando também que muita gente fala assim, vou comprar uma espingarda de chumbinho e tal, que isso é crime ambiental, né? Não pode cometer esse tipo de ato, né, contra os animais. Tem empresas especializadas que fazem a captura, mas por profissionais devidamente capacitados. Então, a questão de envenenamento, de arma, isso aí é proibido. Justamente. Acho que tem outras formas, às vezes, as pessoas matarem, né, começar a não tratar desses animais que ficam soltos, porque a partir do momento, igual voltando aqui à escola Júlio Miranda, estou falando de Júlio Miranda, tá, gente? Não é só lá que tem esse problema, né? Lá porque algumas pessoas que me solicitou que eu fosse até a escola e assim eu estive presente lá, mas a gente vê isso na rodoviária, vê isso em vários outros locais. Mas, e aí eu presenciei e vi que as medidas iniciais foram tomadas pela escola, né, de fechar aquelas gradezinhas do telhado, foram feitas, colocaram primeiramente também as telas nas varandas, e agora falta, eu até conversei via telefone com a diretora, e já tem até a tela para poder já colocar no ginásio. Só que é o seguinte, vai ajudar? Com certeza vai. Mas aí a gente volta a falar. Foi aqui que a vereadora Carla Sassi falou, o vereador Santo também falou, desses pombos encontrarem, entre aspas, que a gente chama de vida fácil, né? Tem lá comida, as pessoas cuidam deles, não, volta a falar, gente, senão amanhã vamos desvirtuar e falar que o vereador Fernando Bandeira quer que os pombos morrem de fome. Não é isso, não. Só que é o seguinte, a gente tem que preocupar com a saúde pública, né, através desse pombo, igual a Carla relatou aqui, várias doenças. Você me concede uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Só para entender aqui, que até perguntei a Carla aqui em off aqui, o que faz dar o fungo é quando tem acúmulo de fezes, né, e fica seco, que vira um pó.
ele bebendo, tipo, bebendo uma caixa d'água, não vai causar... Porque aí a questão, né, da umidade, da temperatura, que é o ideal para que os esporos do fungo se proliferem ali naquele ambiente. Então, se tiver úmido, ele não vai estar proliferando, não. Então, o cuidado é na limpeza. Se a pessoa fazer a limpeza das fezes do pombo, ela tem que, igual a Carla falou, molhar, ou senão usar uma máscara, né, Carla? Ou não adianta. Usar uma máscara para ele não correr o risco de pegar esse fungo. Mas, igual todo mundo está falando, eu repito, a preocupação nossa são pombos que estão soltos aí, sem cuidado, sem proprietário. A gente sabe que o pessoal que cria pombo aí são atletas, né? São cuidados como atletas, né? Tem o maior cuidado, a alimentação balanceada, eles têm o maior carinho, né, com os pombos. Justamente. E tanto é que, igual a Carla falou, tem pessoas terceirizadas que recolhem esses pombos, né, que ficam soltos aí, igual está lá na Júlio Miranda, na rodoviária, até mesmo para dar, né, um destino, deve ser pessoas que criam também, não sei, né, para poder não colocar o problema, tirar de um lugar e levar para outro lugar, senão você vai estar desvestindo um e vestindo outro, aí não adianta. Mas, assim, o que me chamou a atenção na Escola Júlio Miranda, volto a falar aqui, eu quero parabenizar e agradecer a cada funcionário daquela escola, da preocupação deles com esse problema. Lá no dia que eu estive lá, a pessoa falou, não, Fernando, que a gente lava aqui a quadra aqui quando está suja aqui, então a gente deixar bem claro também, que os funcionários lá, né, nota 10, e também eles não deixam de estar preocupados com essa situação. E a própria vereadora Carla Sassi relatou da pasta repelente, é isso? Pasta repelente, que possa, né, também colocar, porque no dia que eu estive lá, eles estavam em cima do ginásio, e muitos, aquela fileira, mas o que é? Aí a própria, na hora que eu saí da escola, moradores lá mesmo me relataram, Fernando, aqui porque tem pessoas que estão tratando deles, porque a partir do momento que eles chegarem lá, não estiver alimentos para eles ficarem ali, porque o lugar para eles alojarem, um exemplo, vamos supor, igual agora vai, época de outubro, novembro, começa a chuva, um exemplo, eles estão ficando por cima do telhado, eles não estão tendo um abrigo já, né, que já tamparam, já selaram a parte do telhado, e não tiver alimentação, você pode ter certeza que eles vão buscar outro lugar, tá certo que infelizmente aí vai levar para outro lugar, mas talvez eles até dispersam, né, em pequenos números, não vai tudo para o mesmo lugar, e com isso vai poder sanar o problema daquela localidade, né? Então, a gente tem que parabenizar o vereador Alan aí pelo requerimento, vereador, e com certeza eu acho que as medidas vão começar a ser tomadas, só que também, igual o vereador Lúcio bem lembrou aqui, a gente não pode esperar acontecer para depois tomar providência, né? Eu sempre falei, eu não sou de contar com sorte, não. A gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Muito melhor você prevenir do que esperar acontecer para depois chorar, né? Então, Vossa Excelência está de parabéns e que a gente possa, vereador Alan, junto ao Executivo, solicitar que eles empenham mesmo nessas escolas, que é onde tem as nossas crianças, outros locais também de trânsito, de pessoas também, igual a rodoviária também, que possam começar a buscar soluções para esses problemas. A gente sabe que as pessoas estão buscando, mas assim, a gente tem que ser mais firme, né, nas decisões. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado, vereador Fernando Bandeira. Continua de som. Não havendo o que discutir em votação, os vereadores concordam com a proposição, permaneça como estão. Aprovado o requerimento 159/2019, segue para providências cabíveis. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 17 de setembro. Moção 26/2019, moção de aplauso ao tenente-coronel Fabiano Rocha dos Santos, comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar de Conselheiro Lafayette. Vereador João Paulo, primeira e única discussão. Requerimento 161/2019, requer a realização de audiência pública para debater os graves problemas relacionados à denúncia de irregularidades e maus-tratos ocorridos no presídio Conselheiro Lafayette. Vereador Carlos Oswaldo e Francisco Paulo. Requerimento 162/2019,
requer que seja enviado expediente ao prefeito municipal solicitando que seja determinado a realização de uma ação de fiscalização junto aos estabelecimentos que comercializam bebidas e junto aos hotéis e estabelecimentos similares localizados na rua Marechal Floriano. Vereador João Paulo. Projeto de resolução 01/2019 que regulamenta a Polícia Interna da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, mesa diretora. Vereador presidente Fernando Bandeira. Presente. Vereador Alain. Presente. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Presente. Vereador Divino. Presente. Vereador Francisco. Presente. Vereador João Paulo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Oswaldo. Vereador Pedro. Vereador Sandro, presente. Antes de encerrar essa sessão, gostaria de lembrar os vereadores aqui, a pedido do nosso nobre vereador Oswaldo aqui, da audiência pública ser realizada na segunda-feira, às 18h30, é isso, vereador? E aqueles que se fizerem presente, quero também aqui pedir desculpa, ontem foi justificada a minha ausência, mas peço aqui à vereadora, que é a autora do requerimento. Ontem, Vossa Excelência até encontrou comigo na prefeitura, mas ontem eu já estava indisposto já o dia inteiro, aí fui embora, mas ele estava passando mal, por isso não estive presente nessa audiência, mas faço o possível para estar presente em todas. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 17 de setembro, às 19h30. Desejo aqui a todos os presentes uma boa noite, um excelente e abençoado final de semana. Muito obrigado a todos.